Sejam muito bem-vindos ao nosso Gol de Mapa. Sou o Jande, professor de Geografia, muito apaixonado por futebol. O episódio de hoje entra em clima de Copa, então nós vamos iniciar o História da Copa. E o quarto episódio vai abordar a Copa de 1950 no Brasil. Espero que gostem. Após 1938, Alemanha, Argentina e Brasil desejavam realizar a edição de 1942. Mas infelizmente a Segunda Guerra Mundial inicia em 1939 e acaba somente em 1945, não permitindo a Copa de 1942 e 1946, principalmente por conta dos problemas estruturais e econômicos enfrentados após o fim do conflito. Então ficou decidido que a Copa voltaria a ser realizada em 1950. O Brasil continuou com interesse em sediar e dessa forma foi o escolhido. Foi decidido que Alemanha e Japão seriam proibidos de participar e a Itália foi poupada dessa punição. A Argentina, que era uma das favoritas ao título, desistiu de participar por conta da chateação por não poder sediar a Copa e alguns conflitos de relacionamento com a CBD, que era a Confederação de Futebol da época. Outras seleções que desistiram por outros motivos, nós temos também a Itália, por conta do número de jogadores que foram perdidos, principalmente pela tragédia de Superga, onde um avião que transportava o time da Torino sofreu um grave acidente que vitimou 31 pessoas, sendo 18 jogadores, e alguns desses jogadores eram extremamente importantes para a base da seleção. E o Brasil era o grande favorito ao título na época. Sobre os estádios da Copa que foram escolhidos, para começar nós temos o Independência em Belo Horizonte, que é a casa atual do América Mineiro. Nós temos o Durival de Brito, conhecido como Vila Capanema, que é a casa do Paraná Clube. O estádio Eucaliptus em Porto Alegre, que era a antiga casa do Internacional, foi demolida em 2012, aliás. A Ilha do Retiro, que é a casa do esporte, que fica em Recife. Nós temos o Pacaembu em São Paulo. E por último, o estádio da final da Copa, que é o Maracanã, que fica no Rio de Janeiro. E como o Brasil se preparou? O Brasil se mostrava mais organizado desde a Copa de 1938, mas problemas antigos ainda rondavam em torno da seleção brasileira. Críticas bairristas, principalmente entre paulistas e cariocas, ainda eram frequentes. Além disso, o técnico da seleção brasileira, Flávio Costa, era extremamente criticado pela imprensa da época por conta das decisões tomadas. A base da seleção da Copa de 1950 fica por conta de Barbosa, Augusto, Juvenal, Bigode, Bauer, Danilo, Friaça, Zizinho, Chico, Jair da Rosa Pinto e Ademir. As seleções participantes ficam por conta do Brasil, que era a sede, Chile, México, Estados Unidos, Paraguai, Bolívia, Uruguai, Iugoslávia, Suíça, Espanha, Inglaterra, Itália e Suécia. A Copa de 50 trouxe de volta a fase de grupos, onde as seleções participantes foram separadas em 4 grupos diferentes. O grupo A, o Brasil venceu o México por 4-0, a Iugoslávia venceu a Suíça por 3-0, Brasil e Suíça empatam por 2-2, Iugoslávia ganha do México por 4-1, Brasil vence a Iugoslávia por 2-0 e a Suíça vence o México por 2-1. Dessa forma, o Brasil foi a seleção do grupo que acabou passando para a próxima fase, e as outras seleções acabaram eliminadas. O grupo B, a Espanha venceu os Estados Unidos por 3-1, a Inglaterra venceu o Chile por 2-0, os Estados Unidos venceu a Inglaterra por 1-0, que foi considerado uma das maiores zebras da história das Copas, virou até filme, que é o Duelo de Campeões. A Espanha venceu o Chile por 2-0, o Chile venceu os Estados Unidos por 5-2 e a Espanha venceu a Inglaterra por 1-0. Aliás, quando ela derrotou as 3 seleções, ganhou o apelido de Fúria. Então a Espanha foi a seleção classificada do grupo B. O grupo C acabou tendo uma seleção desistente, que foi a Índia. Nós tivemos então os jogos Suécia 3, Itália 2, Suécia 2-2 com o Paraguai e Itália 2-0 no Paraguai. No caso, a Suécia foi a seleção classificada para a próxima fase. O grupo D acabou tendo 2 seleções desistentes, no caso a Escócia e a Turquia, então houve somente um único jogo, que foi Uruguai e Bolívia, onde o Uruguai fez 8-0 em cima da Bolívia e acabou passando para a próxima fase. Na próxima fase seria um grupo final, onde os 4 classificados de cada grupo se enfrentariam e quem tivesse mais pontos era o campeão. Então o Brasil fez 7-1 na Suécia, Uruguai 2-2 com a Espanha, Brasil 6-1 na Espanha, Uruguai 3-2 na Suécia, Suécia 3-1 na Espanha. Então o Brasil tinha a vantagem do empate contra o Uruguai para ser considerado o campeão do mundo. O Brasil, na véspera do jogo decisivo contra o Uruguai, vivia um clima de campeão por todas as condições favoráveis como seu anfitrião. No começo do segundo tempo, o Brasil abre o placar com Friaça
E aos 21 minutos do segundo tempo, o Schiaffino empata o jogo. E aos 34 minutos do segundo tempo, Didia chuta entre a trave e o goleiro Barbosa e cala o Maracanã, que acabou ficando conhecido como Maracanaço, garantindo o bicampeonato mundial para os uruguaios, frustrando completamente os brasileiros. Barbosa, aliás, sofreu com a injustiça de ser considerado o culpado pela derrota. O árbitro da partida foi o inglês George Reader. Então, nós vamos formar a seleção da Copa de 1950 com a formação 3-2-5. E para começar, o goleiro escolhido é o goleiro uruguaio Maspoli. A linha de defesa começa com José Parra Martínez, da Espanha, Erik Nilsson, da Suécia, que, junto com o suíço Bickel, são os únicos jogadores a disputar a Copa do Mundo antes e depois da Segunda Guerra Mundial, e por último, Vítor Rodrigues Andrade, do Uruguai, que era sobrinho de José Leandro Andrade, campeão do mundo com o Uruguai em 1930. O meio de campo começa com Varela, do Uruguai, líder nato da seleção campeã, e Bauer, do Brasil, considerado um dos maiores jogadores do São Paulo Futebol Clube. Iniciando o nosso ataque, nós vamos começar com Zizinho, que jogava pelo Bangu na época, é considerado o craque brasileiro entre Leônidas da Silva e Pelé. Jair da Rosa Pinto, que jogava pelo Palmeiras, que era um dos principais jogadores brasileiros da época. E Ademir, que jogava no Vasco e foi artilheiro da Copa com 9 gols. E por último, nós vamos falar sobre os uruguaios que fazem a parte do nosso ataque. Nós temos o Schiaffino, do Uruguai, que fez o gol do empate na final. E por último, o Didia, do Uruguai, que fez o gol do título e marcou gol em todos os jogos da seleção uruguaia. Curiosamente, ele faleceu no aniversário de 65 anos do título uruguaio da Copa do Mundo de 1950. Aliás, o Didia foi considerado o craque da Copa. E esse foi mais um História da Copa. Espero que tenham gostado. E podem esperar por mais. Muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio do nosso Gol de Mapa. Tchau, tchau!